Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Christian e aqui agora nós vamos iniciar o estudo sobre a obra Karma e Compromisso de Jean Valjean. Como eu sempre falo em todos os vídeos sobre estudo de obras, se você tiver oportunidade, faça a leitura da obra original, tá? Eu fiz a leitura através no PDF, pelo Kindle, tá? Mas faça a leitura. Esta obra é uma obra de uma leitura muito difícil até agora, não difícil de complexo, mas de muita informação. Então vocês vão perceber que ao longo dos vídeos aqui, com certeza não vou conseguir discorrer sobre o livro em um vídeo. Vou ter que consultar aqui as minhas anotações, porque Revelação Cósmica já foi uma obra lindíssima de Jean Valjean, que passa um panorama geral dos eventos, né? Aí a gente foi para o segundo volume da trilogia, que era Caminhos Espirituais, que ele vai dar um enfoque na questão aqui da Terra, né? O que é a transição planetária, porque acontece uma transição planetária, todas essas coisas. E agora no terceiro volume ele vai dar um enfoque no que aconteceu até chegar aqui na Terra e da Terra até um pouco antes da transição, né? Lá pro final do livro ele vai falar um pouco de futuro, mas ele vai dar um foco maior aqui na Terra, só que não essas coisas mais genéricas, mas sim mais a história específica aqui do que aconteceu até chegarmos aqui. Então é um livro maravilhoso que eu li até agora, uma leitura com muito conhecimento. Então aqui, se todos os outros vídeos que você assistiu do meu canal, e eu fico com essa ressalva, faça a leitura original se você tiver oportunidade, nem discute um audiolivro. Esse daqui é um que vai ficar faltando muita informação nesse vídeo, porque não tem como trazer tudo nesse daqui, não tem. Então eu vou passar uma visão geralzona como um todo, fazendo minhas reflexões, fazendo minhas análises, mas já tem a ciência que tem muito mais, tá bom? E também depois tem aquele outro ponto, que tem coisas que eu li e que não conversaram com o meu coração. E tem coisas que você vai ler que é uma mensagem para você. Então, quando você faz a leitura da obra integral, você vai entender todo o contexto, vai absorver todo o contexto e vai ter mensagens que vão falar contigo, que não falaram comigo. Por isso que eu não trouxe aqui, mas vai para você. Então, por favor, faça a leitura original da obra, tá bom? Também fica aqui um aviso. Esse vídeo vai mais um que está indo para a playlist de vídeos do Jean Valjean. Então, se você olhar no canal aí, você vai ver que eu já estou criando várias playlists da espiritualidade pop, playlists baseado no autor que está escrevendo. Então esse daqui é mais um para lá. Se você quiser acompanhar os outros livros de Jean Valjean, tá na playlist do canal. Só dá uma procurada aí. Tá bom, gente? Então vamos lá. Esse livro é dividido em 6 partes, tá? Eu não sei quantas partes vai ter esse vídeo, não tenho a mínima ideia. Sabe que eu sempre estou mirando aqui uns 30 minutos, que eu acho que é um tempo legal. E então vou começar aqui pela parte 1, óbvio, tá? E depois aí vamos ver como é que vai andando aqui. E aí que a coisa eu consigo. Eu imagino que talvez dê pra falar da parte 1 em parte 2, tá? Do livro. Nesse vídeo aqui. Mas vamos ver como é que vai andar, tá? A primeira parte ele vai falar sobre o projeto Terra, né? Antes de começar esse livro, eu achei interessante comentar uma coisa. Se você puder, pausa esse vídeo e vai lá na playlist, lá nos canais, procura Revelação Cósmica. E eu sugiro que você assista a Revelação Cósmica. Se eu não me engano, acho que são 3 partes ou 4 partes. Para você ter justamente essa visão geralzona, tá? Se você quiser ver caminhos espirituais, é melhor ainda. Por quê? Se você assistir só esse vídeo, você vai conseguir compreender, com certeza. Mas vai ter coisas que às vezes vai ficar meio jogada, assim. Entende? Acompanhando o livro da Revelação Cósmica, tu tem uma visão macro geral para agora conseguir aprofundar. Então, mas por que aconteceu tal coisa, aquilo ali? Então fica a minha recomendação, tá? Se você quiser, eu sugiro que faça isso. Vai lá ver Revelação Cósmica. Entende? Depois, ou leia a obra também, né? Depois vê Caminhos Espirituais opcional, eu recomendo fortemente, pra cá. Até porque segue a própria lógica que a espiritualidade trouxe através de Jean Valjean, né? O volume 1, depois o volume 2, depois o volume 3 agora, tá?
Então tem algumas coisas que eu vou seguir adiante aqui, que eu tô entendendo que você já sabe do que é, tá? Projeto Terra. Então vamos lá. No primeiro capítulo, Javailan vai nos passar como Jesus, junto com outros seres, vão tomar essa decisão de fazer aqui um portal intergaláctico, né? Então a Terra vai começar a ser trabalhada para justamente ter esse objetivo de aqui ser essa base intergaláctica, né? E Jesus está à frente, tem vários outros espíritos que estão envolvidos nisso. Tô com um lápis aqui que eu tenho que ir marcando aqui porque é bastante coisa, tá? Então vamos lá. Quando a gente tá falando aqui na Terra, o sistema que comandava aqui, né, antes de tudo isso acontecer, era capelas. Por isso que é tão forte essa informação para nós em várias obras da importância dos capelinos vindo para cá, do exílio dos capelinos para cá e tanta coisa, os capelas, exilados de capelas e capela. Nesse livro aqui, Jean Valjean vai nos aprofundar mais sobre isso. Muito interessante. Porque capela é esse sistema, né, composto de vários planetas, e esse sistema é a base onde fica o ministério, a base central de governança do nosso mestre Jesus e de vários outros espíritos da luz, entende? Então é lá em Capela que é feita as reuniões, por exemplo, vamos iniciar o projeto Terra, beleza? A reunião é feita lá, entende? E aí, se você pesquisou já no canal de Jean Valjean, no site dele, você vai ver que ele tem um projeto Orbum. E aí eu sempre pensava, o que é esse nome, Projeto Orbum? Talvez o nome que ele inventou, né? Nunca tinha me atentado a pesquisar sobre. Nesse livro a gente vai descobrir o que é o Orbum. Eu não sei, de novo, se o Projeto Orbum dele está relacionado a isso. Mas o que é o Orbum? Orbum é o nome da capital de Capela. É justamente em Orbum que ficava a base principal do Mestre Sananda. Entende? Então, ali era a sede administrativa. Tá? Aí vamos lá. Jesus, nosso grande mestre, é um espírito muito evoluído. Ele já está em união com Deus. Mas ele não sabe tudo, né? Ele é só um irmão nosso muito evoluído. Mas ele não é um Deus que sabe tudo e está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está onipresente, parece que em 6 planetas. A Terra é um deles. Mas ele não sabe de tudo. Então, para ajudá-lo, em todo o trabalho de gerência, né, existia vários seres em Capela que faziam esse trabalho em outros mundos, que fazem esse trabalho para ajudar Jesus. Então, da mesma maneira, vamos olhar aqui a versão primitiva da coisa, né? A gente tem um presidente do país. O presidente do país é o responsável por cuidar do país. E ele pode saber muito de país. Mas ele não vai conseguir saber tudo de país. Então vai ter que ter os assessores que vão cuidar de temas específicos. Aí vai ter os ministérios que vão cuidar de temas específicos. Os assessores reportando a esses ministros. Aí vai ter o assessor que vai às vezes reportar direto para o presidente. Aí vai ter outros... aqui num cenário genérico, né? Mas aí teríamos outros seres também muito evoluídos, mas não tanta evolução como o presidente para ser o governador, que aí vai conseguir cuidar melhor de uma região menor, que seria um estado, aí vai ter seus assessores, ministérios, entende? Aí vai cascateando até a prefeitura. É uma lógica muito parecida. Só que, obviamente, em espectro, né, muito maior, porque a gente está falando de diversos planetas e tudo. Mas é essa mesma lógica. Jesus é o presidente. E aí, existe uma família que a gente vai escutar lá muito ao longo desse livro, que é a família Val, V-A-L, entende? E a família Val é composta de 736 membros que estão juntos por afinidade. A família Val é uma família que trabalha em muita afinidade com o Mestre Sananda, porque eles já trabalham há muito tempo com Jesus, então eles têm afinidade e eles fazem estudos em vários planetas, fazem pesquisas, entende? E reportam isso para Jesus.
Então, é, é definido o planeta Terra, para vir aqui para cá o projeto Terra. Mas aqui na Terra já tinha, tá marcado aqui, ó. Cadê? Aqui no planeta Terra já tinha uma população capelina que já estava trabalhando aqui em pesquisas para Jesus, que são os ardenianos, entende? Eles já estavam trabalhando aqui com mutação de seres marítimos. Então a gente vai discorrer ao longo do vídeo aqui, mas é um conhecimento que a vida foi sendo trabalhada geneticamente para evoluir aqui. Né? A gente veio do macaco, nosso genoma é do macaco. Mas não é o macaco que evoluiu naturalmente, é os Anunnakis que fizeram experiência com aquele macaco para modificar ele, para acelerar o processo evolutivo, senão ia demorar milhões e milhões de anos até a natureza, indo até o macaco virar o primeiro homem Neandertal. Eu não vou saber de cabeça agora qual foi o primeiro que a gente tem humano, né? Que por sinal até foi encontrado recentemente ali a Elisa, né? Que é o fóssil mais antigo que a gente encontrou. Então esses capelinos já estavam aqui fazendo trabalho, tu vê, com seres marítimos. E com certeza, não só com seres marítimos, mas entendendo toda a questão do planeta, né? Pô, como é que é clima, como é que é a questão de gravidade, de várias coisas aqui, né? E aí reportando isso para Jesus e para todo mundo que está envolvido no projeto Terra, para dizer, ó, consegue-se ter a vida aqui? Consegue. Que tipo de vida? Uma vida orgânica, inorgânica? A gente vai conseguir fazer essa vida evoluir? Entende? E é isso aí. Né? Aí aqui a gente finaliza a primeira parte, que é a parte sobre os primórdios de uma época. Né? Essa não para pro livro isso, eu tô falando agora no final da parte. Devia ter falado mais cedo. Mas é isso, a parte 1 é primórdio de uma época. Né? A parte 2 agora. A parte 2 chama-se Problemas em Capela. E é aqui que a coisa começa a modificar, né? Então até aí tá tudo funcionando bonito, o pessoal vem, faz as suas pesquisas, os espaciais vêm, estacionam aqui, tudo rodando lindo. Nós temos Ordem de Jesus, manda a família Val pra cá, entende? Com 5.000 e poucos espíritos pra cá, pro projeto Terra. Dentro desses 5.000 e poucos espíritos, nós temos o Lúcifer, que veio pra cá. E aí o Lúcifer começa aqui, trabalhando, entende? Pra Jesus, fazendo as coisas que precisavam ser feitas. E aí ele começa a ter dúvidas. Lá no Revelação Cósmica isso é aprofundado um pouquinho mais. Não vou me estender muito aqui. Mas ele começa a ter dúvidas. E aí neste ponto ele ainda está com dúvidas, que João vai nos explicar, que são dúvidas no nível fraterno. Porque é natural que nós, na nossa caminhada evolutiva, isso acontece com nós que estamos aqui encarnados. Nós estamos comprometidos com a nossa evolução espiritual, nós estamos comprometidos de aprendermos cada vez mais e nos tornarmos pessoas melhores. Mas isso faz com que a gente não saiba todas as coisas. E não é porque nós estamos encarnados que nós temos essa limitação. Lúcifer já tinha essa limitação também de começar a ter dúvidas. Tem? E aí essas dúvidas começaram a crescer, e aí tinha espíritos mais evoluídos que ele conversava com ele, tentavam explicar, tentavam, entende? Sanar tudo isso, mas essas dúvidas foram crescendo e foram se espalhando. Então essas dúvidas começaram a se espalhar, porque lembrando, Lúcifer não estava fechado aqui na Terra, preso aqui na Terra. Ele vinha fazer o trabalho dele aqui, depois ele ia fazer um trabalho em outro local, em outro e outro. Por quê? Porque agora, no momento que eu gravo esse vídeo em 2025, é que nós estamos fechados, isolados aqui num planeta. Prisão. Mas antes disso, antes do isolamento, é interconexão com todos os planetas, com uma humanidade enorme. Nós vamos ver adiante na obra, mas só para dar uma pontinha do que a gente vai ver lá na frente. Jean Vailan vai nos explicar que quando, por exemplo, lá na época de Moisés, eu vi um anjo de Deus. Pô, se a gente vê um anjo hoje, ia ser um negócio que ia chocar e dizer, meu Deus, eu vi um anjo, se materializou e tal. Naquela época era natural. Tem? Que assim, beleza. Por quê? Porque tinha-se muito mais esse intercâmbio, né?
Lembrando que muitas vezes eram seres espaciais, que aquela humanidade primitiva botava o nome de anjos, de deuses, que não eram deuses, né? Não era anjo, às vezes não necessariamente, era às vezes só alguém de um outro planeta com uma nave. Mas deixa isso pra frente. E aí ele começou a ter essas dúvidas se espalharem. Entende? E aí o que acontece? 24 dessas famílias, desses 5 mil seres que vieram pra cá, 24 ficaram alocados aqui na Terra com um trabalho mais fixo aqui. Entende? Não presos aqui, mas o foco era aqui. Né? 24 seres foram alocados lá de Orbon pra cá. Dentro desses 24, 7 deles foram alocados com Lúcifer. Então Lúcifer, com mais 7, ficaram alocados de algum trabalho que não é dito qual é. E 3 desses daí, olha que interessante, eram os espíritos de Miguel, Gabriel e Rafael. Né? Então nós temos, olha que interessante, 24 espíritos vieram para fazer um trabalho mais focado, de Orbon para cá. Desses 24, 7 ficaram juntos com Lúcifer, e junto com Lúcifer nós temos 3 arcanjos, nessa linguagem que nós temos aqui, né? Então olha que interessante, e também já fica a reflexão, olha o quilate dos espíritos que estavam trabalhando aqui junto com Jesus, né? Então olha que interessante. E aí, antes de avançar, interessante, vamos lá, vamos falar sobre os níveis de consciência. Nós temos 4 níveis de consciência. Nós temos a consciência física, então somos nós aqui encarnados. Nossa mente física, do corpo físico, que quando o corpo morrer, essa consciência acabou, né? E onde fica o nosso ego, só serve para quê? Para manifestar o corpo físico. Ponto. Aí nós temos um nível de consciência superior, que é o nível de consciência espiritual. O nível de consciência espiritual sobrevive depois da morte do corpo físico. O nível de consciência espiritual grava todas as nossas encarnações em todos os planetas, toda a história desde que criaram nossos espíritos, né? Dentro dos 7 corpos nós temos lá nível, o corpo mental inferior, o corpo mental superior. Então tudo isso daí se mantém, né? Nós temos ainda a consciência cósmica. Opa, quem está no nível de consciência cósmica? Né? Lúcifer. Lúcifer, nesse momento da história, é um nível de consciência cósmica. Então você vê, ele não está no nível de consciência espiritual. Ele já está no nível além disso. Entende? E quando você está com o nível de consciência cósmica, você já está com uma consciência crística. Um nívelzinho abaixo de você chegar ao nível de ser um com Deus. Então pensa o nível de evolução desse espírito. É muito grande. Mas você percebe que não é porque ele está com uma evolução muito grande que ele já está perfeito, que ele já sabe de tudo, que ele é um com Deus. Não, ele ainda tem o que trabalhar. E a gente vê isso claramente quando a gente já está vendo. Jesus era muito mais evoluído que Lúcifer. E Lúcifer percebia isso. Isso é nos contado em revelação cósmica. Que Lúcifer sabia que Sofia era mais evoluído que ele. Ele sentia isso. Né? E Sofia, que é a sua representação aqui física, é Jesus. Ele não está um com Deus? Tá. Então olha que interessante. A gente já vê que Lúcifer, por mais que seja um espírito evoluído, mas ainda tinha suas falhas, ainda tinha suas questões a trabalhar. Então quando ele começa a trabalhar e começa a vir com esses questionamentos e com essas dúvidas, e começa a vir a questão do orgulho, a questão da soberba, a questão de, né, só dando um pequeno pontuar, né, mas ele, por exemplo, começa a questionar que não existe Deus, né, porque ele quer ver Deus, ele quer ter uma equação para Deus, ele quer ter um equipamento que tira foto de Deus, ele quer registrar isso, e que não é Deus, você tem que sentir, você não tem uma equação que prove isso. Por mais que você olhar qualquer fenômeno físico, qualquer
estudo científico, você vê que isso não é aleatório. Isso com certeza existe um Deus por trás de tudo isso. Quando você vai estudar espiritualidade, você vê que Deus está por trás de tudo, né? Mas ele começou a ter essa dúvida, começou a ter a dúvida de por quê? Que ele era mais forte, tinha que ajudar os mais fracos e não explorar e abusar dos mais fracos, né? Mas eu não vou entrar muito aqui nesse mérito, porque lá na Revelação Cósmica a gente estudou mais aprofundadamente isso. Vamos adiante. Último nível de consciência. Então a gente já viu consciência física, consciência espiritual e consciência crística, né? Aí a gente tem o último nível, que é uno com a deidade. Esse nível de consciência maior que nós temos, ou que nós temos informação até agora, né? Ele já tem convivência com Deus, com a fonte criadora. Tem? E ele vive em mundo celeste e não tem não tem mais a noção do tempo. Então olha que interessante. A gente sabe que para Deus não se tem a noção de tempo. Então Deus fala assim, rapidinho para resolver isso. Por quê? Porque ele é Deus. Então, e aí pra nós, principalmente a gente encarnado, a gente fala, nossa, vai demorar quantos? 10 mil anos? Nossa, 10 mil anos é muito tempo mesmo. Pra Deus é nada. Né? A gente sabe que a gente tem ciclos aqui de troca energéticas aqui do planeta. Agora nós estamos na era de Aquário, que se não me engano são... Não lembro se é 66 mil anos. Entende? Pra ter essas mudanças, ou 16 mil. Me desculpa pela imprecisão do dado. Pegando aqui a hora de cabeça, agora não tô com certeza. Mas tu vê, são tempos cósmicos. Então Deus pode falar, em um tempo cósmico a gente resolve e o planeta Terra vai estar celeste. A gente fala, meu Deus, mas é muito tempo. E pra Deus não é nada. Entende? Então você vê que quem está nesse nível máximo de consciência, que é um com Deus, ele já começa a perder essa noção de tempo. Não tem mais noção de tempo. E você vê, vive em mundos celestes. Vive em um mundo onde não existe mais o mal. Tem? Então olha que interessante este conhecimento para nós, né? Da gente ter essa visão. Por que eu acredito que a espiritualidade parou aqui agora a história para nos trazer isso? Para a gente entender a gradação dos níveis de consciência e quem estava envolvido aqui nos trabalhos, né? Pra gente entender. Vamos seguir a história agora. O que é importante frisar aqui. Todo nível de consciência, cada indivíduo, independente de qual nível de consciência, ele é individual. Então eu pego um espírito simples e ignorante que Deus fez, que está lá no nível 1. Ele é individual. Eu pego um ser uno com Deus, individual. Eu pego um espírito que está consciência cósmica, é individual. Então olha como Deus é maravilhoso, né? Imagine quantos... Nossa! Na minha cabeça eu penso em trilhões, mas eu sei que trilhões não representa nada da quantidade de espíritos, de seres criados por Deus, criados por outros engenheiros cósmicos, outros espíritos mais avançados que já têm a capacidade de criar espíritos, e todos eles são individuais. Então, que coisa sensacional, né? E aí fica... Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, mas uma reflexão para nós. A gente sabe que Jesus pede de nós para vermos em união, em fraternidade. E aí, hoje em dia, a gente tem aqui em 2025, quando eu gravo esse vídeo, aqui no planeta Terra a gente tem muita essa polarização da coisa das pessoas querendo viver tudo com a mesma afinidade. Aí vem os algoritmos de rede social, dessas coisas, e é todo mundo com o mesmo objetivo. Vai ser essa coisa, não só nós. Você fala assim, mas olha quanta diversidade nós temos, né? Então, no livro não relata, mas, por exemplo, quando ele está falando que veio 5 mil seres para cá, será que esses seres eram... Estou fazendo aqui uma pergunta que eu não sei a resposta, o livro não relata. Mas eu acredito que sim, que não vai ser 5 mil seres iguais. Vai ter, por exemplo, um de Marte, um de Júpiter, um de Vênus, um de Antares, um de... Tem. Mas estão juntos por quê? Por afinidade. Mas essa afinidade é o quê? Em sentimentos, em propósitos de vida. Não em, porque eu sou corintiano, eu tenho que ficar com quem é corintiano. Porque eu sou palmeirense, tenho que ficar com o palmeirense.
Pô, não, cara, a gente tem que aprender a conviver com muito mais outras coisas, né? E aí é o seguinte, então, vai se fazendo todo esse trabalho, a doença começa a aparecer. Qual doença? Tu vai perguntar, Cris, qual doença? A doença espiritual. Essa doença que começou a vir com Lúcifer. Que ele começou a ter essas dúvidas, e aí começou a arrebanhar gente, e começou a ter essa visão de fazer uma rebelião contra o trabalho de Jesus, né? E começou a aderir pessoas para a causa dele. Espíritos mais evoluídos vão conversando com Lúcifer, vão explicando, vão conversando com outros seres sem ser êxito, porque começa a se crescer orgulho, começa a se crescer soberba, e aí as pessoas não vão escutando. Aí esses espíritos mais evoluídos começam a falar para Jesus: Jesus, Lúcifer está começando a se desviar, Lúcifer está começando a questionar as coisas e desvirtuar a obra. O Lúcifer está começando a querer tirar proveito de situações, não está mais seguindo a risca. Pô, agora aquele planeta que era só paz, pô, já está começando a ter o orgulho aparecendo lá. Pô, aquele outro planeta lá que só era paz também, pô, já começou a aparecer agora uma mentirinha, uma inveja. Isso eram já sintomas da doença começando a aparecer. E aí, Jesus fala para esses espíritos que fazem essa reunião, mais evoluídos, e fala assim: gente, vamos deixar rolar. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar educando eles, conversando com eles, que conforme as coisas forem acontecendo, eles vão entender e vão aprender que, pô, peraí, tá errado isso. Não faz sentido isso. E vão se recuperar. Vamos deixar. Tem? Não vamos fazer nada abrupto ainda. E vai se avançando os trabalhos, e a coisa vai espalhando, a coisa vai espalhando, a coisa vai espalhando. Entende? E aí, gente, eu tô olhando aqui pra baixo por causa das minhas anotações, porque é bastante coisa aqui, tá? E eu não quero deixar passar nada. Então, Jesus deixou esperar um pouco e falou assim: vamos respeitar o livre-arbítrio deles e vamos deixar o próprio karma acontecer. Tem? E aí, só que o que acontece? Não vai. Entende? Por quê? O que aconteceu? Quando as pessoas estão conversando, elas estão tendo uma troca energética. Isso todos. Você está assistindo esse vídeo, a gente está tendo uma troca energética. Tem? Eu assisti hoje uma palestra, uma live, na verdade, do canal Espiritualidade do Pedro Augusto. E o Pedro trouxe uma informação que eu não sabia, que a nossa aura avança 80 quilômetros. Você fala, nossa senhora. Tem? Então imagina, Lúcifer estava começando a ter essa doença. Tem? E aí todas as interações que ele ia conversando com as pessoas, começava a transmitir isso. Então tinha pessoas que estavam curadas e não acontecia. E tinha pessoas que estavam bem, mas pô, estava exposto à doença e começava a ficar doente também. Então você pensa, se ele está interagindo em 1000 planetas estão suscetíveis à doença. Então, mas um vírus da gripe, que começou uma gripezinha fraquinha. Então quem estava com a imunidade boa, então quem estava realmente com os pés findados na política do Cristo, no amor, na fraternidade, estava com suas imunidades lá em cima, não pegou a gripe. Mas aquele cara que às vezes estava vivendo honesto, correto, tudo certinho, mas ele no coração dele tinha alguma coisa ali ainda. Tem? Não estava 100% purificado aquele espírito. Tinha sua imperfeição. Pum, então a imunidade dele estava baixa. Via aquele vírus da gripe, pum, a gripe pegou. E aí ele vai ficar mais doente. Então às vezes ele só tinha aquele desviozinho. Pum, pegou aquela doença, pô, agora o desvio começa a aumentar. Então agora ele só tinha um pouco, sei lá, de dúvida. Agora a dúvida também virou orgulho, também virou arrogância, também virou soberba, também virou mentira, também virou sede de poder. Aí você sabe, a coisa vai escalando. E aí isso começou a gerar mais problemas. Entende? E aí muita gente ia aderindo a essa rebelião. Muita gente ia aderindo a essa rebelião. Aí chega um ponto onde Jesus não... Ele fala assim, não dá mais. A gente tentou conversar, a gente explicou, entende? E a gente tem que fazer alguma coisa. Então, é dada a ordem
por Jesus de isolar 19 planetas. Então todo mundo que está doente fica nesses 19 planetas. Entende? Para quê? É a mesma coisa que a gente teve aqui, por exemplo, com o Covid. Tinha o Covid, era uma doença, era um vírus. Entende? Se tu deixa todo mundo livre, leve e solto com pessoas que estão infectadas, todo mundo vai pegar Covid. Pode ter alguém que tem uma imunidade um pouquinho melhor, pega um sintoma mais fraco, pode ter um que demora um pouquinho mais para pegar por causa da imunidade e tal, mas inevitavelmente vai todo mundo pegar Covid. Porque pega um doente, outro doente, outro doente, outro doente, aquele cara que está saudável, em algum momento aquilo vai impactar ele. Então isola-se essa galera doente em 19 planetas. Né? E aí, nesse ponto, com a rebelião aumentando, nós temos a entrada de Satã dentro da hoste de Lúcifer. Né? Deixa eu ver se eu marquei aqui o nome dele. Não marquei. Tá. Mas lá pra frente a gente vai ver o nome dele. É Yel. Alguma coisa, se não me engano. Ou... Não importa. Lá pra frente a gente vai ver o nome dele. Que é mais aqui pra você entender. É o espírito de Satã. Que se você viu Revelação Cósmica, tu viu que se Lúcifer era complicado, depois ele começou a se quebrantar e melhorou. Satã era 500 vezes pior do que Lúcifer. E até o momento do livro, o livro foi escrito em 1996, ele não se aquebrantou. Tá? E aí, beleza. Satã entra junto, a rebelião cresce. Olha, gente do céu. O livro nos traz a quantidade de espíritos doentes que se rebelaram. 213 bilhões. Isso, tu tá entendendo certo. B de bola. Olha quanta gente se rebelou. É um número absurdo. A gente viu. A gente vai ver aqui adiante. Mas chegou um momento de exílio de capela para cá, de chegar a 20 bilhões de espíritos. Fala assim, gente, demais. Não, mas não era 10% da galera lá quando se fechou nos planetas. Imagina 213 bilhões, imagina quanta gente doente. E fica a reflexão. Quantos espíritos nós temos nesse universo? Então quem não aceita e não acredita que existe vida em outros mundos, que existe vida em outros planetas, pô, 213 bilhões, essa galera tá onde? Nem tá onde? Se aqui na Terra a gente tem 7 bilhões de encarnados. Tem. E 4 vezes desencarnados. Onde é que tu bota 213 bilhões de espíritos? A gente vai estar todo mundo aqui na Terra, porque é o único planeta que tem vida? Ah, para, né? Mas vamos adiante, vamos adiante. Aí... a luz continua trabalhando. A luz nunca para de trabalhar. Então, essa galera está se rebelando, mas Jesus não está lá sentado sem fazer nada. Os irmãos da luz que não estão contaminados não estão sentados sem fazer nada. Eles estão trabalhando para tentar frear a proliferação da rebelião. E estão trabalhando para ajudar as pessoas a despertarem e se curarem, né? Mas é livre-arbítrio, né, gente? Aí vai avançando. Tá. Aí, Jean Valjean também nos fala que quando uma só pessoa, um só espírito desperta e se curava, já naquela época, não estamos nem falando de hoje, já naquela época, era uma alegria imensa. Então, do 213 bilhões, mas teve um que quando ficou fechado no planeta lá, pô, ele começou a olhar e falou, pô, que saudade da minha família, pô, mas agora eu tô nesse planeta, não posso mais voltar pro meu. E aí ele arrebentava e ele falava assim, cara, não quero esse negócio mais. Eu não quero esse negócio de orgulho, de soberba, de sede de poder, de ganância, eu não quero. Pô, despertou, se curou, pô, era uma alegria enorme, que a gente sabe que isso até hoje, né? E aí conforme quando a gente chegar no final desse livro, fica bem claro por que tamanha alegria, né? Porque é muita coisa que aconteceu até aí, mas tu vê, desde aquela época já era alegria de ter esse espírito voltando aos braços de Deus, voltando a estar saudável, né? Então, 700 Vals que estavam alocados, só 42 não foram infectados. Então, olha, tinha 700 membros da família Val que estavam aqui trabalhando junto, né? 42 não ficaram infectados. Gente do céu. Entende?
mais de 80% da galera que trabalhava direto com Jesus, uma família que tinha afinidade com Jesus, foram infectados. Olha o perigo disso. Bem, por isso que teve que ser isolado, né? Aí, vamos lá. Vamos continuar aqui. Aí a gente chega no último capítulo da parte 2, está estourado um pouquinho em 35 minutos, mas vamos fechar aqui. Que é o capítulo 5, que vai falar sobre a ausência de discernimento. Eu acho que esse capítulo já diz bastante coisa para nós, né? Pra gente já entender, ter uma visão do que está acontecendo, né? Então, começa-se a intensificar o trabalho da luz em cada um desses planetas que está fechado. E o que vai acontecendo? A luz vai ganhando terreno. Porque as pessoas, elas vão começando a ficar cansadas. Então, vai tendo ali a galera assim, via no planeta, nossa, evolução tecnológica, amor, fraternidade, blá blá. Aí fomos nessa coisa, aí eu fui lá, nossa, eu sou um baita de um cara com poder e tenho escravos e não sei o quê. Tô inventando isso aqui da minha cabeça, tá? Mas... E aí a pessoa vê que não tá feliz. Aí ela começa a despertar, começa a segurar, fala, não quero isso. Eu quero voltar a viver num mundo de amor. Isso daí, essas questões egóicas não... Cara, não é legal. Isso não tá bacana. E aí, conforme essas pessoas vão sendo despertadas, vão aceitando pelo seu livre-arbítrio serem tratadas, porque, eu falei, a luz estava trabalhando para cada um. Mas o que acontece? As pessoas não queriam. É livre-arbítrio, deixa lá. Aí conforme as pessoas iam aceitando, né, esses espíritos iam aceitando, estou falando de pessoas aqui, mas espíritos, né? Estão aceitando essa cura, elas começam a ser reintegradas de novo. E assim a luz vai ganhando planetas a planeta. Então de 19 planetas que estão isolados lá com pessoas doentes, cai para 18, cai para 17, e assim vai indo. Né? Então, conforme a luz vai ganhando certos planetas, chega num certo ponto, que Lúcifer e a galera da alta cúpula lá que tá com eles, saem do planeta que estão, e vão e fazem a base deles lá em Grom-Mion, tá? Neste planeta, nunca ouvi falar nesse planeta, tá? E lá eles fazem a nova sede luciferiana e continuam com a rebelião. Por quê? Porque Lúcifer acha que tá todo mundo tá 100% certo, a galera é 100% certa, então não adianta eles estarem ali no planeta deles com as pessoas doentes. Eles querem continuar transmitindo a doença para ter mais gente na causa, né? Então lá onde eles perderam o reduto deles, já vão para esse outro planeta e continuam. Temos que captar mais gente, toda essa dinâmica, né? Aí a luz deles e de muitos desses espíritos vai se apagando. Então aquela coisa que a gente vê em vários relatos espíritas, de espíritos mais evoluídos, que eles chegam a brilhar, né? A gente vê isso, por exemplo, no filme Nosso Lar 2, que os mentores lá, eles têm uma luz interna enorme, entende? Essa luz começa a se apagar nesses espíritos. Olha já o indício da doença aumentando. Entende? Porque antes a doença estava vindo, mas eles ainda estavam luminosos, então a luz interior ainda estava aflorando. Nesse ponto começa a diminuir essa luz. Olha a doença aumentando, né? Entende? Por quê? Tá aqui nas minhas anotações. Porque aumenta, né? A arrogância, o orgulho, a fascinação. Aí o foco fica pro quartel-general. Entende? Então nesse ponto, o que acontece? Lúcifer começa a focar no seu quartel-general, na galera que está muito próxima dele, que está ali sendo comandada por ele. E toda essa galera sobressalente começa a virar massa de manobra para toda a rebelião. Tem alguma coincidência com o que a gente tem aqui na Terra hoje? A gente por acaso não tem sistemas políticos, por exemplo, que atendem os interesses do político e dos amigos dele, e a população é só para ser utilizada quando a convém? Que coincidência, né? Até parece que a mesma lógica anticrística naquela época continua sendo utilizada hoje. Continua, né? Então olha que bizarro. Nesse ponto do livro, ele não vai falar quantos
espíritos ainda tem? Quantos bilhões? Com certeza está na casa dos bilhões, porque lá na frente ele vai trazer um dado para nós. Mas pensa, e aqui eu estou fazendo uma suposição, porque o livro não traz, mas imagina, Lúcifer começa a focar no seu quartel-general. Então, por exemplo, ele foca em cuidar de 1 bilhão de espíritos, mas tem 150 bilhões que estão revoltosos ainda. Entende? Que estão na rebelião, que estão doentes. Os outros 140 é massa de manobra. Opa, me interessa que eu preciso lá invadir tal planeta para fazer algum interesse meu da rebelião. Então a gente usa essa massa de manobra. Tem. Aí você fala, gente, que loucura. Né? Que loucura. Então é isso. Aqui a gente finaliza, tá? Essa segunda parte, que é essa parte sobre os postulados. E aí, esse vídeo já tá 40 minutos, estourou um pouquinho o tempo. Desculpe. E aí depois, na sequência, a gente vai ver a terceira parte. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um abraço. Lembra de fazer a leitura, se você puder, da obra original. Acompanhar aqui no canal, tem as playlists com os outros livros de John Vaillant, que vai ter mais conhecimentos ainda. Tá bom? E de outros autores também, porque eu não vou ficar só falando de John Vaillant, vamos estudar vários autores. Né? Fiquem todos com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.